Olá, gente, esse vídeo é sobre ligações covalentes, especificamente o nosso livro didático na página 197. Então a gente vai ver inicialmente sobre estabilidade e regra do octeto. Estabilidade é a tendência que os átomos têm de diminuir a sua energia, então é por isso que eles compartilham seus elétrons, e a regra do octeto a gente vai usar, para saber quantos elétrons, eles estão necessitando, os átomos estão necessitando para adquirir, a sua menor energia, ou seja, a sua estabilidade. Então essa regra do octeto é uma regra muito boa para iniciar os nossos estudos na ligação covalente, mas a gente vai ver que essa regra também tem suas exceções. Então essa regra está na página 198. E com isso, a gente vê que os elementos químicos, para fazer as suas ligações covalentes, eles tentam copiar outros elementos, especificamente uma única família, a família 18. Por exemplo, lá, o primeiro elemento da família 18, dos gases nobres, é o hélio. Então, o hélio tem 2 prótons, então 2 elétrons, um S2. Então, os elementos menores, com 1 ou 3 elétrons, querem copiar essa distribuição aqui, 1s2. Já o neônio, o segundo elemento da família do hélio, dos gases nobres, possui 10 prótons. Então, quer dizer, que na primeira camada ele tem 1s2, se tem 10 prótons ele vai ter 10 elétrons, 1s2, e na segunda camada 2s2, 2p6. E quando a gente faz a conta, 2 com 6, 8 elétrons aonde? Na segunda camada, que é a última. Então, daí que surgiu a regra do octeto, Todos os elementos, que tem 8, 7, 9 elétrons, querem copiar isso aqui, Querem ter 8 elétrons na última camada. E se ficar ainda maior, Por exemplo, o átomo de argônio. Já o átomo de argônio tem 18 prótons, então eu tenho que distribuir 18 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6 é a segunda camada, mas ainda não é a última. Mas a última, vocês podem observar que é a terceira e também tem 8 elétrons. 3s2, 3p6, 8 elétrons. Então, os elementos próximos de 18, como 17, 16, 15, querem copiar, e ter esses 8 elétrons. E assim, diminuir a sua energia. Então, continuando o nosso vídeo, a gente vai na regra do octeto, que é essa regra de completar a última camada com 8 elétrons. A gente pode completar com 2 elétrons, como é o caso do hidrogênio e o hélio especificamente, E 8 elétrons que a gente viu no caso do neônio, Todos querem copiar o neônio, com 9, com 8, com 7 elétrons. E no caso do argônio, com 17, 16, querem copiar, E ter 8 elétrons na terceira camada. Então aí, a regra do octeto, 2, já é uma exceção da regra, Que a regra fala 8 elétrons, mas eu já estou mostrando aqui a primeira exceção. Então, vamos lá. Na página 199, mostra que existe o compartilhamento de elétrons. Então, aqueles átomos que não querem perder os elétrons, eles compartilham os seus elétrons. Então, a gente chama que esses átomos são eletronegativos. Eles não querem perder os seus elétrons. Se eles não querem perder os seus elétrons, o que é que eles fazem? Eles compartilham os seus elétrons. Então, eles compartilham os seus elétrons. Então, esses dois átomos vão compartilhar entre si os elétrons e eles vão gerar dois conceitos importantes. Moléculas, que é a menor parte de uma substância, que essas substâncias podem ser água, H2O. Então, a água, o H2O, tem ligações covalentes, O metano, CH4, também, a menor molécula orgânica, também tem ligações covalentes, CH4. E o hélio, apesar de ser o átomo também de hélio, ele é uma molécula. Então, moléculas, na verdade, é a menor parte de uma substância.
e a menor parte da molécula é um átomo. Então, além disso, além de formar moléculas, podem também, né, no caso específico do carbono e do silício, pode existir também a formação de macromoléculas, que são moléculas grandes, muito grandes. Então, no caso, os átomos se juntam, existe a formação das chamadas cadeias, e essas cadeias, né, por exemplo, do carbono, cadeias carbônicas, formam as macromoléculas. E aqui eu vou dar exemplos genéricos, né, como os lipídios, né, existem vários lipídios. Então, lipídios, nesse caso as gorduras, né, são macromoléculas. Carboidratos, que por exemplo a glicose, sacarose, são exemplos de carboidratos, ou seja, são conexões de carbonos, né, muito grandes, são macromoléculas. E assim como as proteínas. As proteínas, como as enzimas que existem no nosso corpo, são exemplos de macromoléculas. Então é isso, gente. Com isso a gente finaliza esse vídeo inicial sobre ligações covalentes.